Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite. O dia não terminou ainda. Eu sou o professor Luiz Lapa, sou daqueles que o dia só termina quando? Depois das 23h59. Portanto, um bom dia a qualquer momento que seja que você esteja me ouvindo, assistindo essa humilde e simples apresentação sobre mais uma aula sobre esse assunto maravilhoso de raciocínio lógico, ok? Bom, como sempre faço, para não perder aí o costume e o hábito, sou o professor Luiz Lapa e essa aqui é uma pequena, digamos, autobiografia, né, do que eu estou fazendo. Cito, por exemplo, como o meu segundo pós-doutorado e do que eu mais gosto de fazer, que é escrever artigo. Portanto, como da última aula, eu digo, estou convidando todos vocês para que aqueles que se interessarem a escrever artigos comigo, sintam-se à vontade, entre em contato, como já tem gente entrando em contato e já estamos aí, ó, firmando uma parceria na escrita de trabalhos, tá? Então, vamos lá. Mais uma aulinha sobre uma conversa, né? Sobre esse tal de raciocínio lógico, que é uma delícia, que é muito gostoso e que eu repito, não é rápido às vezes de se fazer, porque depende muito de uma criatividade nossa ou de força de vontade de correr atrás de trabalhos a esse respeito, tá? De qualquer forma, esse aula de hoje eu abordo duas temáticas. Eu vou falar em jogos tradicionais e atividades divertidas, que eu acho que aí é que vem um grande ganho desse encontro, que é sobre eu mostrar atividades que a gente pode efetuar, podemos praticar em nossas aulas, tá? Eu acredito que esse encontro será de grande valia para todos nós. Então vamos lá. Primeiramente, tratando de jogos tradicionais, veja bem, crianças, adolescentes, jovens, adultos, qualquer um de nós aprendemos muito brincando. Não sou eu que estou dizendo isso. Tem uma vasta literatura, tem uma enorme literatura que explica isso cientificamente, explica que quando nós lidamos com o lúdico, ele é melhor, ele é, ele é mais, ele tem uma dinâmica diferente. A gente aprende quando nós supostamente imaginamos que estamos brincando, não é? Por quê? Porque ela flui de uma forma mais tranquila, mais suave, menos, digamos, tem menos cobrança nesse aprendizado, tá? Então eu digo, afirmo a vocês, procurem utilizar jogos e brincadeiras, aí entram o raciocínio lógico, tá? Em qualquer atividade de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão dizer, professor lá, o senhor tinha razão, os meus alunos gostaram e aprenderam. Além de tudo aquilo já dito na segunda aula sobre os benefícios do raciocínio lógico, de se aplicar o raciocínio lógico em sala de aula, com os ganhos que nós temos. Um deles é, além de aguçar a criatividade dos nossos estudantes, isso vai ajudar com que essa criatividade, perdão, nas nossas atividades escolares, eles passam a ser mais, digamos assim, mais espertos, mais atentos a tudo que a gente explicar. Tenham certeza disso. Então, por exemplo, digamos aí, só para que a gente possa iniciar, digamos, os jogos de tabuleiro, igual o xadrez, por exemplo. Tá? Não há quem talvez não concorde, não tem quem possa discordar, que, por exemplo, o jogo de xadrez ele traz concentração para qualquer um que o faça, para qualquer um de nós, tá? Concentração, a gente fica atento aos erros e acertos que nós temos a cada jogada planejada, por isso nós pensamos, nós construímos, nós pensamos que jogada vai ser, não é de qualquer jeito, porque a gente sabe que o outro está atento, tá? E aí, nessa jogada atenta, nós criamos estratégias de onde é que eu vou botar essa peça, o bispo, o peão, o cavalo, a torre, onde é que eu devo localizá-los, andá-los, para que eu possa atingir, conseguir o êxito.
que é o ganho do jogo, no caso especial de xadrez que eu trago aqui, tá? E aí é óbvio que em todas as jogadas que eu faço, com o pensamento, com as estratégias que eu vou criar, que eu vou ficar concentrado, entra uma coisa por trás de todos os jogos de raciocínio lógico. Além da criatividade em pensar como fazer, pensar como agir, além disso, que é extremamente importante. A gente não precisa dizer, mas já está por trás da atividade empírica de resolver um problema, uma situação, e é onde eu trago vários aqui, uma situação de raciocínio lógico, tem a questão da criatividade. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar onde é que, por que caminho eu posso achar essa solução. E aí, queridos, é criatividade e estratégia que eu vou utilizar. Não tem como, ok? Então, por exemplo, acreditem, não há como a gente ter numa criança, ou no jovem, ou no adolescente que coloque as mãos numa brincadeira, num jogo que exija o raciocínio de pensar sobre, nós vamos ter obrigatoriamente com que ele possa agilizar o seu pensamento, ele vai, consequentemente, ele vai melhorar o desempenho escolar dos nossos conteúdos, que ele vai ficar mais atento, seja, e não é só matemática não, eu já disse aqui, seja história, geografia, ciências, biologia, arte, educação física, qualquer disciplina, ele passa a ficar mais esperto, mais atento, ele é ágil no sentido de encontrar a solução para um problema que a gente esteja a colocar na nossa disciplina, tá? E com certeza ele vai analisar muito mais, ele vai perceber muito mais, ele vai ficar muito mais atento àquilo que a gente estiver transmitindo a ele. E a sua argumentação, olha que a coisa vai florir, vai aparecer, vai modificar a sua forma de pensar e, consequentemente, de responder, tá? Bom, eu vou colocar aqui algumas possibilidades para estimular o nosso aluno, estimular principalmente você, colega, a poder aplicar uma atividade de raciocínio lógico junto aos nossos alunos. Algumas delas já já fáceis de serem adquiridas, mas eu tenho certeza que todas delas, ao final, você vai dizer, professor, eu gosto dessa, eu acho que ela é útil, mas pouquíssimos vão dizer, eu já coloquei nas minhas práticas. Por quê? Não é que dê trabalho, mas requer sim uma criatividade do professor, é algo diferente, é algo que a gente sai um pouco do nosso planejamento, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto para poder fornecer esse nosso aluno ferramentas, instrumentos outros de aprendizagem, tá? Então, por exemplo, o Lego. O Lego, aí eu estou me referindo, digamos que na educação infantil, que é muito mais utilizado esse instrumento, quando a gente pede que eles construam alguma coisinha. Então, mexer com o Lego, por exemplo, na educação infantil, é algo extremamente importante, fundamental e dinâmico, tá? Quebra-cabeças. Quem não já brincou com quebra-cabeças? Quem já não viu que, olha, se você não tiver paciência, você desiste. Você deixa e fala assim, não vou conseguir essa coisa não, de jeito nenhum, tá? Eu tenho certeza que você, ao colocar para o seu aluno um quebra-cabeça, você vai estar promovendo a ele a possibilidade de pensar, a possibilidade de ele ter o seu raciocínio lógico aguçado, o raciocínio lógico mais florado. Tá? Eu tenho certeza disso e não tenho dúvida do que eu estou dizendo, ok? O quebra-cabeça ele é uma excelente ferramenta para a gente poder aplicar nas nossas aulas. O jogo de dama. O jogo de dama é um jogo, a princípio, bem tranquilo, bem fácil da gente jogar, não é? Eu não tenho dúvida disso, tá? Ele é tranquilo. E é um jogo que exige paciência, é um jogo que exige raciocínio, é um jogo que você não pode, de qualquer maneira, estar dando as suas cartas.
está jogando ele de qualquer forma, porque você vai perder esse jogo, né? Você vai deixar de ganhar. Então o raciocínio há de se ter para que a gente possa ter aí resultados satisfatórios, tá? Outra atividade divertida que eu gosto muito, esse aí eu já disse na aula passada, lembra? Eu já disse na aula passada, o do Sudoku, que é onde a gente raciocina para colocar os números sem repeti-los, tanto em linhas quanto colunas, e dentro de cada quadrinho desse dividido em, em 9 partes, tá? Mas o que eu trago aqui de novidade é que é possível se colocar um Sudoku no tabuleiro. E não pense você que você vai, poxa, mas aí é muita peça. Não, a gente pode fazer com poucas peças, com tampinha de garrafa, com menos peças, onde essas peças só serão repetidas em um lugar, depois a gente puxa para outro lugar, ou o tabuleiro, ele não teria todas essas divisões, mas um tabuleiro único, com nove linhas, 9 colunas, onde os números eles possam ser misturados aí com uma certa criatividade, tá? Mas no tabuleiro pode ser uma atividade mais interessante para os meninos do que escrever. Bom, a famosa cruzadinha, essa aí eu costumo dizer que um raciocínio lógico feito de cruzadinha, eu botei só com um exemplo simples que eu peguei da internet e temos vários que possam ser impressos. Agora, no lugar dessas figuras, que aí pede para escrever o nome das figuras, né? Borboleta, sol, tartaruga, barco, a gente pode colocar expressões matemáticas para que a gente escreva aí o resultado dessas expressões. A gente pode escrever, a gente pode formular uma pergunta dentro do seu conteúdo que você estiver dando, cuja resposta é uma palavra só, dentro de biologia, de química, de física, de ciências, de história, geografia. Então, no lugar de cada um desenho desse, nós podemos ter aí uma pergunta. Eu posso, em vez das imagens, botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e embaixo colocar o que é 1. Descreva sobre a Revolução Inglesa, né? Ou qual o nome de tal autor qual o nome do poeta, tal. Enfim, a criatividade é com cada um de vocês. E eu trago mais o seguinte, uh, essas cruzadinhas podem aparecer de várias formas. Eu mostro para vocês algumas delas, porque elas podem ser as mais variadas, né? As mais criativas possível. Por isso que em algum momento eu devo ter dito, não é uma coisa fácil, tá? Por quê? Porque requer aí a nossa criatividade, parar de assim, deixa eu bolar uma atividade diferente do que eu estou dando para os meninos. E aí perceber deles, captar deles, obter deles a receptividade para essa nova atividade. Vocês ficarão surpresos, acredite em mim. Bom, o velho cubo mágico. O cubo mágico ele fornece a paciência junto com esses meninos. E eu confesso que eu tentei. Mas nossa senhora, como foi difícil para mim. Mas tem um lado negativo meu. Eu não pratiquei, eu não continuei, eu não dei aquele tempo. Não, gente, vamos ver se, né, eu continuo. E os meninos, que são mais interessados, muito mais do que muitos de nós, não tenho dúvida disso, talvez eles se interessem em fazer. E se você pegar aquele aluno que gosta de fazer, que já é acostumado, que faz aqueles movimentos, sabe assim, rapidinho, ele pode ser o seu monitor. Peça a ele para explicar junto a cada um dos colegas como que tem uns macetes, umas regrinhas mais fáceis de. Eu estou lhe dando ferramenta para você pensar. Isso está dentro de raciocínio lógico para que promova ao nosso aluno a possibilidade de pensar, de raciocinar. Bom, palavras cruzadas, né? Eu gosto muito desse tipo de palavras cruzadas. Por quê? Porque ou a gente pega uma que já tem e, e fornece ao nosso aluno num momento lúdico não seria brincadeira. Explique para ele o que você está fazendo, tá? Ou então, no lugar de cada quadrinho desse, você pode pensar, como as cruzadinhas, você pode pensar em algo dentro do seu conteúdo
programático. E construir uma palavra cruzada muito interessante. Quando você começar, você não vai querer parar. Eu te garanto isso, tá? Porque é muito interessante. Eu diria, é instigante para o nosso menino. Outra coisa boa, um dominó. Um dominó. O velho tradicional dominó, por si só, ele já é atrativo no sentido de eu pensar que a próxima jogada tem a letra 4, a letra 6, desculpa o número, né? Perdão, o número 4, o número 6. No lugar dos números eu posso colocar desenhos, no lugar dos desenhos eu posso colocar resultados e perguntas. Capital do estado de Goiânia, Goiás. Eu posso juntar os dois, que mesmo que eu faça algo com criatividade, eu explico o jogo aos nossos alunos, né? E não pense vocês que dominó é um jogo só das pessoas mais idosas, não, tá? Até porque as pessoas mais idosas, elas gostam de jogar exatamente pelo tempo livre que tem. Então isso dá a essas pessoas duas coisas fundamentais nessa faixa etária que eles vivem. É a paciência, é o exercício da paciência e, segundo, o exercício da memorização. Eles inconscientemente juntam esses dois fatores, tá? E aí ficam se divertindo, se a gente não chamar, eles não saem mais dessa atividade, tá? Esse próximo, criptograma. Gosto muito também dessa atividade, por quê? Porque tem uma pergunta que você faz, e aí você pode usar essa pergunta para qualquer área do conhecimento, qualquer disciplina que a gente esteja atuando. A gente pega um, dois, três, quatro e cria uma questão onde nós podemos ter as respostas, e esses símbolozinhos em cima são símbolos que eles se repetem nos quadrinhos abaixo. Então, se eu tenho um asterisco, esse asterisco foi a letra P, por exemplo, onde tiver asterisco em qualquer canto aqui, a letra P se repete. Então, esse criptograma ele é interessante porque eu posso responder a 1, ou a 5, ou a 4, ou a terceira questão, não importa aquela que eu acho mais fácil, e eu vou descobrindo as respostas das demais questões, tá? Então é uma excelente atividade, é uma outra boa atividade conhecida, tradicional, divertida de raciocínio lógico ou de aplicação do raciocínio lógico, ok? Bom, alguém já brincou de batalha naval? Nossa, eu gostava demais de brincar de batalha. Nossa, como eu gostava de brincar de batalha naval, né? Onde a gente canta de um lado, o lado, por exemplo, esquerdo da folha desse quadrinho é onde eu marco os meus barquinhos, o meu tubo, meu avião, meu porta-aviões, e do lado direito é onde eu vou jogando para ver se eu acerto o do outro companheiro, né? Então a gente canta um quadrinho desse, B2. Aí, se eu canto para você que está jogando comigo, você vai dizer se acertou ou não alguma coisa. Foi o porta-avião, foi um navio, foi um barco. E se eu não acertei, você só fala água, água. Não acertei nada. Aí no meu quadrinho eu marco aquilo que você está jogando e a gente vai vendo, aí cada um vai vendo onde é que eu estou acertando mais para que a gente possa chegar ao final e dizer assim, bom, eu ganhei porque eu acertei tudo que você desenhou aí nos quadrinhos, nas localizações. É paciência, é perseverança, é a criatividade de eu tentar desenhar um que você não possa acertar. Enfim, é uma atividade divertida onde os meninos, tenho certeza, vão gostar de fazer. Se é que eles já não fazem, até porque batalha naval, eu duvido com esses jogos hoje eletrônicos, e não sou contra, eu não sou contra os jogos eletrônicos, os jogos digitais, muito pelo contrário. Mas a gente pode parar um pouquinho, em alguns instantes, de ver, de promover jogos digitais e colocar alguma coisa na lousa, no quadro, no papel, algo que eles possam
achar que por não ser digital é algo diferente, tá? Bom, eu trago o bingo. Isso aí eu tenho certeza que muitos de vocês já brincaram, já participaram. Só que o bingo, ele é aquele de sorteio de algum prêmio, não é? E aí a gente tem a numeração com colunas e tal, número tanto, a gente canta os bingos. Eu trago aqui, eu trago aqui uma outra ideia. Por que não fazer um bingo onde a gente pode citar nome de cidades, nome de capitais, né? Ou uma expressão, uma pergunta que eu chegue a esse resultado, né? Qual foi a data que marcou a proclamação da República, né? Qual foi o, 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 o evento, o momento onde se deu uma revolução por liberdade na Europa e que atingiu diversos países, blá, 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 Revolução Francesa, por exemplo. Então a gente pode colocar isso aqui e os alunos responderem, e aí vamos brincando dentro de qualquer componente curricular. Por exemplo, eu citei aqui um de biologia, então eu faço várias perguntas ou frases ou afirmações onde ele vai marcar se essas afirmações são dentro de quais conteúdos da minha área. É só um exemplo que eu falo aqui em biologia. Então eu falo alguma coisa sobre os animais, né? Tal, tal, tal. É o campo da zoologia. Eu falo alguma coisa sobre a parte do corpo humano que seja sobre genética, DNA, a parte sanguínea, por exemplo. Aí, se um aluno fechou a quantidade, eu só peguei esses aqui resumido para que você entenda, tá? Aí, aí o aluno fechou uma quantidade de linhas ou de colunas, bingo! Bingo no sentido de acertei. Pronto, mostra a cartela ao professor e vamos lá continuar a brincadeira. Então, assim, a criatividade, queridos e queridas, é de cada um de vocês, tá? Mas que existem possibilidades, sim, muitas possibilidades, tá? Gosto muito dessa frase onde diz que, perdão, vou repeti-la, vale ressaltar que todas aquelas práticas feitas no ambiente educacional são fundamentais para o processo de aprendizagem, pois afloram o protagonismo, a criatividade e o pensamento estratégico do aluno. Porque ele tem que pensar, ele tem que raciocinar como é que eu vou achar essa, essa resposta. A busca pela solução é um dos fundamentos do raciocínio lógico. Como é que eu vou encontrar a solução para tal problema? E quando a gente diz problema, não é matemática. Problema é a situação encontrada, posta ou numa atividade de arte, de ciência, de história, de geografia, de língua portuguesa, então, que maravilha! É possível se ter atividades como essa para que a gente possa dar ao nosso alunado. Quem trabalha aqui na área de pedagogia, junto com professores, na área de coordenação, por exemplo, que maravilha ter uma atividade dessa. Não é a brincadeira pela brincadeira, mas é dar uma atividade dentro de um possível é, conteúdo programático, tá? Bom, lembra essa imagem na segunda aula, aula passada, onde eu disse que não é brincadeira pela brincadeira, mas uma atividade de raciocínio lógico, ele deve conter um planejamento, ele deve ser objetivo, não é só brincadeira por brincar, e compromisso ao efetivar aquela tarefa, tá? Então, eu encontrei, achei ótimo essa. Não tenha medo de mudar. A mudança não é o problema. O problema é daqui a um tempo você reclamar das mesmas coisas que está acontecendo hoje com você e seus alunos. Esse é o problema. Então, a minha motivação é ouse. Tenha ousadia em poder, periodicamente, dar aos seus alunos, planejar uma atividade para que você possa, a um curto espaço de tempo, perceber melhorias no seu conteúdo programático. Essa é a minha intenção, tá? Bom, para encerrar, como sempre, eu chamo de momento de descontração, onde eu trago aqui, achei ótima essa charge, achei muito interessante essa charge, onde
a amiguinha disse: gosto não, mas suas roupas dizem muita coisa sobre você, né? O jeito que a gente veste, as roupas que a gente gosta. Aí o coleguinha foi lá no armário dele, ó, pegou todas, abriu o armário, abriu as portas e disse: "Ah, vocês são todas fofoqueiras." Eu acho que esse garotinho não entendeu muito bem, né? Mas eu espero que vocês entendam o, o sentido das ideias que eu trouxe. As ideias não são novas em termos de jogos, são jogos todos tradicionais, mas que eles podem ser adaptados a qualquer componente, a qualquer disciplina, a qualquer assunto. Qualquer um daqueles jogos que são tradicionais, não é? Eles podem ser como novidade, uma dinâmica diferente na forma de explorar cada jogo daquele. Eu tenho certeza que seu aluno vai gostar, porque é algo diferente do que ele faz com você no dia a dia, tá? Aqui são sugestões apenas de algumas leituras, caso queiram, nenhuma delas foi citada ao longo dessa aula, tá? Apenas como curiosidade, caso vocês queiram ir atrás de alguma coisa a mais, ok? Bom, meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho, por mais essa conversa, esse monólogo mais sobre raciocínio lógico, e lembrá-los, não sei se eu já disse uma outra vez, mas por favor, lembrar o quê? As atividades até então que eu passo a vocês são todas individuais. Quando eu passar diferentemente uma atividade em grupo, seja ela qual for, ou com mais de um colega, eu aviso na atividade. Se não estiver escrito isso, todas as atividades são individuais, ok? Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus, tenha muita saúde e qualquer dúvida pode entrar em contato com esse amigo aqui de vocês. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.